irmãos. Nós vamos fazer a leitura em Mateus capítulo 24, verso 36 em diante. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Criador, nós reconhecemos a clareza, o cumprimento da sua palavra, mas a maioria das vezes muitos estão dormindo e não conseguem perceber, como nos dias de Noé, também nos dias de Brana, também nos dias da noiva. As pessoas não percebem, mas ajuda-nos a perceber melhor tudo o que está acontecendo para podermos ter nossa casa espiritual vigiada, para que o ladrão não possa entrar, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A transformação dos corpos para o rapto. Conosco tem que acontecer como aconteceu com Abraão. Por isso, irmão Brana pregou Abraão e sua semente depois dele. O que aconteceu com Abraão acontece com cada um de nós. Primeiro, chamados. Você foi chamado. Depois, separado. E depois, circuncidado. O batismo com o Espírito Santo trouxe a circuncisão. Depois disto vem o novo nome. Depois do novo nome vem a transformação para o rapto. Agora, existe, como sabemos, uma transformação que você recebe aqui através de justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. E as pessoas creem que é língua estranha, mas naqueles dias eles receberam os dons,
O verdadeiro batismo com o Espírito Santo foi quando pentecostais rejeitaram a mensagem do profeta. Então ali eles não conseguiram ser batizados com o Espírito Santo. O verdadeiro Espírito Santo, que é esse batismo, em cada época é assim. Quando termina o ministério, tudo foi revelado por William Branham, o sétimo anjo. Quando termina o seu ministério, que começa o ministério da noiva, então as pessoas deveriam enxergar isto. Os pentecostais não enxergaram William Branham. E hoje os de William Branham não enxergam o ministério da esposa para este dia final. E tem hora que não adianta você forçá-los a enxergar. Primeiro a gente tem que estar preparado. Mas tem hora que nós não temos nem os primeiros atos do nosso novo nascimento em Cristo. Justificação através do arrependimento. Santificação, a limpeza na vida. E o batismo com o Espírito Santo te traz uma unidade total, um com o outro. Tem hora que você tem que perguntar, ainda que não seja assim, vamos fazer de conta. Quando eu estiver do outro lado, quem servirá para ser meu vizinho? Já pensou nisso? Quando você chegar lá, porque aqui é separar. Quando você separa do erro, você está formando uma família. Abraão separou, enquanto ele não separou de Ló, ele não está formando família. Tinha que separar de Ló. E depois começava a formar sua família. Primeiro você se separa das coisas erradas, ações erradas, e depois você vai ver que está começando a formar uma família. Nesta família você já tem que ser circuncidado, isto é, receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo era crer na mensagem do profeta do dia. O batismo com o Espírito Santo hoje é crer também na mensagem do profeta do dia, que é a terceira etapa. Lá não pôde manifestar a revelação da terceira etapa. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então, haveria um tempo que o Espírito Santo estaria manifestando esta terceira etapa. E ter o Espírito Santo é aceitar, dobrar a esta mensagem que o Espírito Santo mandou depois de William Branham. Aquilo foi um ministério exercido, mas escondido. Ele exerceu a terceira etapa, mas aquilo ficou escondido. Não diga a ninguém. Se fosse para viver só em mistério e nós sermos arrebatados, sem sabermos da terceira etapa, então não seria correto. Para que sétimo anjo? Para ser arrebatado, você tem que conhecer os mistérios, aquilo que foi prometido por Deus e que somente seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. E isto já é coisa passada, já aconteceu. Então eu recebi o Espírito Santo quando eu criei na mensagem do profeta, em 1973, estudando todinho, quase todo ano de 72. Mas em 73 eu aceitei, fui batizado em nome de Jesus Cristo. E aí comecei minha caminhada. Você fez isso não sei quanto tempo, se você lembra, mas você fez isso também. Agora, depois de anos, você descobre que ainda existe a terceira etapa. A terceira etapa que é misteriosa e que ela cumpriu nos dias do irmão Branham com ele, mas ficou um mistério. Deus não deixou que fosse revelado aquele mistério e que seria revelado mais à frente no ministério
que complementava o ministério do sétimo anjo. Sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, e logo viria a esposa representada em João, que cumpriria o restante, Apocalipse 10, de 8 a 11. Não tem muito trabalho, não está dizendo nada ali difícil que nós temos que fazer. O ministério do sétimo anjo era difícil. Ele tinha que aguardar o anjo descer do céu. Ele tinha que ver o tempo terminado. Ele tinha que tomar o livrinho na mão, já aberto, em Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí revelaria este mistério. Logo a sequência, nós temos João comendo o livrinho e prossegue. Cada tempo é uma mensagem. Eu fico pensando assim, o povo que se firma na lei está pregando Moisés até hoje. O povo que se firma na graça está pregando a graça até hoje. O povo que se firma na primeira e segunda etapa do Irmão Branham está pregando primeira e segunda etapa até hoje. Mas aqueles que crêem na terceira etapa, verdadeiramente revelada, continuará pregando até no arrebatamento a mesma coisa também. O bom é nós termos passado de católico para assembleianos, de assembleianos para a mensagem do profeta, da primeira e segunda etapa, e da primeira e segunda etapa passar para a terceira. Conseguimos caminhar todo esse tempo sem voltar atrás. Mas vamos voltar aqui a pensamento. Quem moraria ao meu lado? Quem serviria para ser seu vizinho? A sua irmã complicada com você vai morar ao seu lado. O que você acha? Nem na terra, pastor. Então no céu também não. Aquele irmão complicado que não dá certo com você, ele vai morar ao seu lado lá na glória. Aleluia. Então ele diz assim: ó, meu irmão, não vai ter jeito, que você não pode morar aqui. Aqui é um preparo. Você tem que passar pelas etapas daqui que te aperfeiçoa, que te muda, que te transforma até poder chegar lá. Agora, na verdade, tem gente que fala demais, que é chato demais, e que não dá para dizer: ó, senhor, se for para ir para lá, e o irmão ou a irmã não for mudado, e for para lá, com esse monte de conversa que eles têm, eles escutam uma coisa, falam outra. Eu não quero ir para lá para morar com eles lá, porque não vai dar certo mesmo. Ou eu ou ele não vai para lá. A gente tem que pensar nisso. A gente pensa no céu, é uma coisa boa, mas o hino diz assim: o céu é aqui. Isto é, quando você vive bem, o céu é aqui. Quando você não tem doença, o céu é aqui. Ter aquele período de saúde boa que você desfruta, o céu é aqui. Aquele período gostoso da família unida, o céu é aqui. Mas a hora que a família começa, o inferno é aqui. Entende? Então, enquanto estamos vivendo bem com os irmãos, o céu é aqui. Mas você tem que pensar nisso, minha irmã, meu irmão. E eu quero lançar isso como uma advertência para todo o povo no mundo, não só no Brasil. Que a gente tem um ministério hoje que abrange o mundo. Vou fazer o quê? Eu pensei que era só pastor, mas tem um ministério que abrange o mundo. Então é uma mensagem que abrange o mundo. Então eu tenho que ter uma mensagem que alcança eles, que mostre para eles que não os enganem. A gente vai... Eu estava pensando, se eu falar a palavra que eu tenho, o nome que eu tenho, se for para morar lá no céu ao meu lado, será que dá certo? Não está dando certo aqui, gente. Não está dando certo aqui. O cristão é uma pessoa diferente. O cristão, ele é mudado. Olha, o cristão, quando ele vai ser justificado, ele crê, aí ele é justificado. Ele já melhora.
A vida dele é outra, no trabalho, no lar, entre os irmãos. Quando ele chega à santificação, tira toda a sujeira da vida dele. E você sabe qual a sujeira que tem que tirar da nossa vida? Vamos dar atenção? Qual a sujeira que tem que sair da nossa vida? A sujeira dos outros. Tem hora que nós achamos que saiu a nossa, mas dos outros ficou em nós. Nós temos que falar na sujeira dos outros. Então, tem que ser santificado o irmão para nós. A irmã tem que ser santificada para nós. Aquele ministério que você não dá certo com ele tem que ser santificado para você. Tem hora que não é o ministério. Temos que admitir que é a pessoa. É a pessoa. Deus coloca um anjo, um pastor, na frente de um trabalho, e aquele anjo é um tropeço. Deus colocou o filho, e ele era pedra de tropeço. Pedro falou que agora também, outra vez, pedra de tropeço. Deus levantou Brana, o Brana é um profeta. Sim, para nós, mas era uma pedra de tropeço. Agora, quem tropeça naquele homem, naquele ministério, porque não adianta a gente falar assim, o ministério é bom, mas o homem eu não dou certo com ele. Não, eu estou errado. Se o ministério é bom, que é do profeta, e está num homem, então eu tenho que dar certo com aquele homem. Eu tenho que dar certo. Então, aí está tendo o problema. Tem pessoas que dizem assim, eu sou da terceira etapa. Estamos com o ministério do Osmar. E falando o contrário. Embutindo seus pensamentos. A mensagem é de um só homem. Mas tem que escutar ele também, então é 2. Aí o outro tem que escutar ele também, é 3. Então não é de um só homem mais. Já perverteu. E essas coisas têm que ser mudadas aqui. Se nós não formos transformados aqui, nós não podemos morar junto lá. Como é que nós vamos morar junto, irmãos? Dá problema, irmãos. Vai pegar fogo o céu. Nós vamos pôr fogo no céu. Tem gente que atrapalha o céu, então não vai para lá. Para ir para lá, já tem meios para você se justificar, santificar, ser batizado com o Espírito Santo e ouvir a mensagem. O profeta chegou a falar disso. Você tem todas essas etapas e ouvir isto para poder ser mudado. Olha, se a Assembleia de Deus não nos mudou, deixa eu voltar lá atrás. Se a mensagem da primeira e segunda etapa não nos mudou, se a terceira puxada não nos mudou, então eu quero te alertar, não há puxada mais, nada mais vai nos mudar, nada mais. Saímos destas denominações e aquilo ali, fomos mudados. Por isso que eu digo, o indivíduo que é dizimista na Assembleia de Deus, no pentecostalismo, ele não te dá trabalho mais, ele tem que ser dizimista em todas as etapas que vier na frente, porque ele é semente de Abraão, ou é semente de um ladrão. Entende? Ele é semente de Abraão. Não dá trabalho. Não tem discussão na Bíblia. Não tem discussão na mensagem do profeta. O que o profeta diz é aquilo que ele falou mesmo. A gente não adianta querer melhorar ou piorar. É aquilo que o profeta esclareceu. Se nós entramos em choque, nós não podemos nem ficar junto aqui. Aí tem que se usar a outra mensagem, o outro versículo. Como andarão 2 juntos, se não estiver de comum acordo?
Os lares nem vai bem se o marido e a mulher não estiver de comum acordo. A igreja não vai bem se ela não estiver de comum acordo com o pastor. O pastor e o profeta não vai bem se não estiver de comum acordo. Tem que estar ligado, de comum acordo. Falou? Amém. Tem um tempo que é assim, falou? Amém. Você já notou muito que isso daí existe nos casamentos também. O início, amém, aleluia, é cumprimento da palavra. Aí passa tempo, você vai acostumando com a pessoa. Aí já um machuca o outro, um fere o outro. Mas no início sempre começa numa boa. Começa bem. O tempo vai liberando certas adrenalinas. E aquilo faz as agitações entrar no casal, na igreja, no ministério. E as pessoas não dão certo. Os casais não dão certo. Então o que está precisando é averiguar sua própria vida. Temos que ser transformar nossos corpos para o rapto. Nós não estamos aqui à toa, gente. Já saímos de tanta igreja, de tanta denominação. Já passamos por tantos movimentos. Porventura, você não tem descoberto assim, nada tem mudado minha experiência. Sempre eu quero vencer. Quero vencer o irmão, a irmã, quero vencer o pastor, quero vencer a igreja. E não vamos nos dar por vítima também. Eles não olham para mim, eles não me cumprimentam. Não vamos nos dar por vítima. Que tem hora que nos dão por vítima. Sabe por que eu sou assim? É porque não faz as coisas para mim. Não precisa fazer, ninguém precisa fazer nada para mim. É eu e Deus, é você e Deus. Agora você está numa família que você tem que dar certo. Você sabe que muitas vezes as igrejas e os ministérios são como certas famílias são. Tem família que brigam que nem cachorro e gato. Tem famílias que combinam. Todos bebem junto, fumam junto, adulteram junto. Eles combinam. Mas os outros, que deveriam fazer toda a coisa santa junto, ser batizado com o Espírito Santo junto, eles não fazem. Então tem família que dá certo uma com a outra. Todas as pessoas da família. E por que nós, a família Brana? Então não somos a família Brana. Tinha dificuldades a família Brana? O irmão Brana disse que tinha. Mas era inexperiente, eram meninos, brigavam um com o outro e no final eram Branas, era da família. Mas você tem que reconhecer que agora é uma vida espiritual. Você não tem que brigar com ninguém, você não tem que opor a ninguém. Você tem que admitir o que aquela palavra, aquela mensagem. A mensagem de um só homem foi Cristo. A mensagem de um só homem foi Pedro. A mensagem de um só homem foi Paulo. A mensagem de um só homem foi Lutero. A mensagem de um só homem foi Wesley. A mensagem de um só homem foi William Seymour, entre os pentecostais. Só homem. Quando começou a dividir, aí cada um pegou uma mensagem, cada um creu de um jeito, cada um teve uma fatia. E aí veio a divisão. A mensagem de um só homem é Brana, a mensagem de um só homem é João. De um só homem, mas é difícil. A mensagem da sua casa ser seu marido se torna complicado. As pessoas não admitem, porque estamos numa era diferente, que todo mundo manda. Estamos numa era que todo mundo é dono. Não tem aquele que diz, tem um controlador aqui, tem um cabeça aqui. Não tem.
É a era do direito, a era de Laodiceia, direito dos povos. Então a mulher tem direito, o homem tem direito, enquanto deveriam ver seus direitos na Bíblia ilimitados. Os seus direitos, quando termina o seu, começa o do outro. O direito da revelação foi do ministério do sétimo anjo. O direito de profetizar outra vez não é do sétimo anjo. Não é um direito do sétimo anjo profetizar outra vez. Porque ele teve o direito de profetizar. Esse foi o direito do sétimo anjo. Profetizou. Mas depois que ele foi embora, que João comeu o livro, aí o direito de profetizar outra vez, de tomar aquela profecia que o William Branham pregou. Agora, a cura divina não é profecia. A revelação que o irmão Branham tinha de conhecer os mistérios, segredos dos corações, não era profecia. Profecia era a abertura da palavra, diz William Branham, os ungidos 262, tradução da voz de Deus, era a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Esta era a profecia. Isto era um ministério profético, o que ninguém teve antes. Depois disso nós ficamos com todas as divisões que teve os Estados Unidos, Canadá, Brasil, África, Portugal, por toda parte. Todas as divisões que tem, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, e assim por diante, todas as divisões é porque não tinha um homem só mais. Eram vários homens. Quando aquele homem só morre, tem um espaço de tempo de juízo. Foi o tempo que o William Branham morreu, um homem só. Aí teve um espaço de tempo de juízo. E nós nascemos, irmãos. Aleluia. Vou fazer que não irmão daí agora. Aleluia. Nós nascemos dentro do juízo. Quem entrou em Canaã não foram os que saíram do Egito, mas foram os que nasceram nos 40 anos de juízo. Nós nascemos dentro do juízo, dentro dos 40 anos de 1963. 40 anos, nós nascemos aí dentro. Não é aquele tempo de graça mais, é aquele tempo de juízo. Nós nascemos ali dentro. E quem entrou foram os que receberam graça, que saíram do Egito? Não, os que nasceram no deserto. Os que nasceram no Egito morreram no deserto. Os que nasceram no deserto entraram em Canaã. Esta é a nossa etapa. Tenho que louvar a Deus por isso. Mas você sabe que você tem que louvar a Deus, orar a Deus, como eu já disse. Não é tempo de orar, é tempo de falar. Agora você tem que orar a Deus para fazer o quê? Senhor, eu preciso me dar certo com aquele irmão. Porque se nós dois vamos para a mesma cidade, chegar lá nós vai ser vizinho. Meu Deus, tem que dar certo com ele aqui. Eu não posso ficar olhando nele de travessado, nem nela. Temos que dar certo. Tem gente que diz, olha, até que a morte separa. Aí, se a morte separou, e você vai pregar e dizer que ele está lá te esperando. Ele diz, não quero ir para lá, então não. Chega o que ele fez comigo aqui, chega o que ela fez comigo aqui. Não quero ir para lá, não. Estou falando desse natural. Tem pessoas que o subconsciente delas é uma mensagem. Fala, o seu subconsciente fala. O sangue de Abel, que tinha secado, a Bíblia diz que ele falava, quanto mais o sangue de Cristo. Agora,
Quem pode ser meu vizinho? Irmão, se nós não damos certo aqui, escuta bem, deixa eu só te dar umas gotinhas só de unidade. Se nós não nos damos certo aqui, um de nós dois vai ficar. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. É o espaço da mensagem do Filho do Homem, que Deus mandou através do Mombrana. Um será tomado, outro será deixado. Por que você não reconhece que você sendo tomada, sendo tomado, você é aquele que dá certo com os tomados, não com os deixados? Mas não parece que você dá certo? Já viu Abraão ter problema com os outros? Não. Abraão lutava para viver sem problema. Na hora de dar problema, ele falou para Sara: diga que eu sou seu irmão. Eles me matam aí. Numa boa. Não adianta nós falar que eles estavam mentindo. Eles eram irmãos mesmo. Vai fazer o quê? Entende? É o que é. Dava certo. A igreja e Cristo é Abraão e Sara. Irmão Brana explica essas coisas para nós. Teve um tempo que nós, com Cristo, não geramos nada. Éramos estéreis. Quando veio o tempo exato, o tempo da semente, o nosso ventre, que é o coração, foi mudado, foi transformado. E nós concebemos a semente, concebemos a palavra. Não a palavra de 3 milênios, a palavra hoje. A palavra que Deus está revelando hoje. E a palavra que nós estamos comendo hoje. Bom, eu não sei, essas gotinhas pode não valer nada para certas pessoas, mas isso tem que mexer com a sua consciência. Isso tem que mexer no Brasil e no mundo. Tem que mexer com a sua consciência. Você precisa estar bem com todos. São Paulo diz: seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com alguns, todos. Seguir a paz com todos. Irmãos, se não temos condições de estar em paz com o mundo por causa da mentira, do adultério, estar em paz com todas as famílias naturais, por causa também da mentira, do adultério, do bebes, porque come errado, bebe errado, você não pode estar junto com aquilo. Você tem que estar junto com os seus. Você tem que estar junto com aqueles que foram tomados. Um será tomado, o outro será deixado. Você tem que reconhecer que você vem aqui me ouvir, você está dizendo: eu fui tomado. Mas quando você não dá certo com as pessoas, você foi deixado. Você foi deixado. Pregadores que estão em dificuldades com o nosso ministério, eles pensam que foram tomados. Não, eles foram deixados. Você quer ser o tal? Não. Há uma só mensagem. Há um só homem sempre que Deus dá aquela mensagem. E eu nunca ouvi esta mensagem antes. Antes de 2000, eu nunca ouvi ninguém pregá-la. Eu sempre ouvi o contrário. O 7º selo não foi revelado. Os 7 trovões ainda vai trazer algo para nós. Novo nome nem se mexe. Mas desde aquele tempo, de antes de 2000. Então de 2000 para cá, ficamos conhecendo. Aí tem aqueles que admitem a mensagem, são tomados.
prega a mesma coisa, diz a mesma coisa, vive a mesma coisa, mas tem aqueles que são deixados. E eles, por ser deixados, eles são como Caim, que ira contra seu irmão e começa a falar do seu irmão e preparar para dar uma paulada no seu irmão, como Caim fez. E a paulada hoje é através da língua. Mas por que não admitir a mensagem do jeito que ela é? Toma essa mensagem da irmã Brana, leia. Eu não vou dar tempo de ler todos os parágrafos que eu tenho aqui, que é poucos ainda, 175 até os 179, mas não temos tempo. Mas estou falando sobre esta unidade entre nós, entre família, porque eu tomei aqui o 179, o finalzinho disso, a transformação de corpos para o rapto. Como pode ter corpo transformado se ainda não teve nem natureza transformada? Tem que pensar nisso, a gente não pode vir na igreja à toa. Vocês não podem estar pagando dízimo à toa. Tem pessoas que pagam dízimo, dão oferta, mas não tem nenhuma recompensa. Você tem que ter seus corpos transformados para o rapto. Mas antes de ser transformado para o rapto, temos que ter nossos corpos transformados aqui. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. A pessoa batizada com o Espírito Santo, pensa bem. A pessoa batizada com o Espírito Santo para tratar uma com a outra. Eu tenho o Espírito Santo para tratar com vocês, vocês têm o Espírito Santo para tratar comigo. Irmão, mas vai dar certinho. O problema, eu não estou me referindo ao mundo. Não, o mundo não está preparado, nem preparando para uma transformação de corpos para o rapto. O mundo nem sabe disso. Mas quem está preparando são o povo da mensagem. Temos que ser transformados. E é nesse tempo. O que nós lemos aqui, Mateus 24, 36 em diante, está falando do tempo do Filho do Homem. O Filho do Homem é um ministério na terra. É a mesma coisa de São Lucas 17, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Não é para frente, já é para trás. O Filho do Homem já veio, quando ele veio em Cristo. Aí veio quando ele veio em Brana. Termina. O ministério do amanhecer e do entardecer. Esse é o ministério, Filho do Homem. Ministério profético, messiânico. Com Cristo e Cristo em Brana. Para trazer o quê? O que trouxe o William Brana a nós? Ele chega a falar num pedacinho da mensagem. Ele diz, e os dons de Deus, a manifestação de Deus no meio do seu povo, fazendo a mesma coisa que Jesus fez, Jesus Cristo fez. Ele diz, tem varrido o mundo agora, 185, Abraão e sua semente depois dele. Quer dizer, esse ministério de manifestação de Deus no meio do seu povo, fazendo as mesmas coisas que Jesus Cristo fez, não é para João fazer. Esse é o ministério do sétimo anjo, varreu o mundo, fazendo o mesmo que Jesus fez. Porque ministério do Filho do Homem, Jesus, Filho do Homem, em Brana. Mas por eles ficarem dizendo, não, Brana é um filho do homem. Ele mesmo diz que é um filho do homem. Só dele falar que é um filho do homem, você já tem que saber que o filho do homem tem que estar no filho do homem. É o. Não há um filho do homem sem o filho do homem estar nele. Não há. Então, mas as pessoas não veem isso. E hoje não vê a mensagem como ela é. Deixa eu ver um pedacinho, se a gente aproveita para esse tempinho, vai aproveitar o tempo para deixar isso para vocês. 175. Abraão e sua semente depois dele. Você diz, como isto pode ser feito? Como eu sei agora, tudo que eu conheço agora são centímetros e metros e quilômetros e dias e semanas e horas e minutos.
Essa é a maneira que conhecemos. Nós estamos no útero da terra, mas espere até que sejamos nascidos do outro lado. Glória! Espere até essa transformação vir. Essa daqui é superior à que eu estou falando para vocês hoje. Essa transformação que eu estou te falando é que nós temos que ser transformados para a transformação, para o rapto. Ninguém vai ser transformado e já vai subir. Primeiro você tem que passar pela transformação que vem através de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, que diz Mombrana, esse é o novo nascimento. E aí ele vem e diz, você tem que nascer da mensagem. Então você tem que ver a sequência agora. Depois que eu nasci da mensagem, eu criei nela, fui justificado na mensagem. Na terceira etapa, eu fui santificado na terceira etapa. Eu fui batizado na terceira etapa. Aí é batizado com selos revelados, 7 selos revelados, 7º selo sendo William Branham, sendo o ministério do dia, novo nome sendo Branham. Eu fui batizado, estou numa família que não é uma denominação. Lutero é uma denominação, Wesley é uma denominação, Pentecostais é uma denominação, mas Branham não é uma denominação, é uma família, e nela não entramos, nascemos. Não é o que está na mensagem? Não é o que o profeta diz? Essa é a verdade, mas as pessoas não dão conta. Semente não herdará com a palha. 19. Por que não aceitam isso? Agora venha cá, você está na família Branham e você não dá certo com o outro, você acha que você vai para o céu? Mexe com a consciência. Vocês estão com sono? Chega em casa, vai dormir, por favor, não vai assistir filme não. Na igreja vocês ficam tudo cochilando, né? A mensagem pode morder em vocês, que vocês dormem mais ainda. Então, chega em casa, não vai assistir filme não. Vocês estão aqui, tem que deixar essa mensagem morder na sua consciência. Como nós vamos para o céu, nós vamos morar junto, uma família. Que família? Que você não dá certo com o pastor? Que família? Que ministério? Que não damos certo e vamos morar na mesma cidade, no mesmo céu? Não vamos. Nossas diferenças, nossas lamentações, tem que sair tudo aqui. Nós temos que nos limpar aqui. Quando não podemos nos limpar aqui entre nossos irmãos, como poderemos pensar que vamos para essa transformação de corpos para o rapto? Depois desta que eu estou te falando, que você dá bem na igreja, com seus irmãos, com as suas irmãs. Quem que tem que dar bem? Nós que somos batizados, gente. Nós que somos batizados no batismo das águas, somos batizados com o Espírito Santo, com os trovões. É nós que temos que dar certo. Você não vai ficar tropeçando em gente que não tem nenhum batismo ainda. O problema é que você olha para quem não tem nem batismo e quer que aquelas pessoas sejam como você, enquanto você não é como deve ser. Então não julgue as pessoas fora de nós. Estou julgando as pessoas dentro da mensagem, dentro do nosso grupo, essa família Branham, que diz ser família Branham, mas tem gente que não é. É doloroso? É, mas não é. Vocês vão ter que entender. Essa família tem que dar certo. A família humana, Branham, podia brigar, mas essa família Branham espiritual não tem que discutir. Não tem que discutir. Tem uma cabeça, tem uma mensagem, tem um só homem, tem um só espírito, é um só corpo. Como que os braços, uma mão briga com a outra? Não briga, ela ajuda na hora do peso. Ela não precisa nem falar, porque ela não fala. A mão não precisa falar, ela pega a mão direita, pega a esquerda, é como dizer, eu vou te ajudar, nós estamos unidos. Agora, você pergunta, o que você é, irmã? Eu sou uma mão direita.
E a outra irmã que você não gosta dela, que ela não gosta de você, que mão que é? Eu acho que nós temos uma mão só. Cada um faz por si, não tem que ter ajuda de ninguém, vamos para o mesmo céu. Isso é conversa, irmãos. Tem que haver uma mudança, tem que haver um equilíbrio aqui nessa terra. Senão, o que falar do Evangelho? O poder de Deus para transformar. Se eu tenho 50 anos de crente, e eu tenho que continuar pregando o poder de Deus para me transformar. Mas se eu já nos 50 anos, já não dei uma boa caminhada, o que eu estou esperando? Não vou ter mais 50. É uma grande oportunidade que a gente tem. Desde quando creu na mensagem, 1973, até agora, tendo essa mensagem que temos, ver o que Deus fez, o que os Estados Unidos não pôde ver. Você viu essas coisas. O que você quer agora? Você não quer ser este que Deus tomou? Se Deus tomou, a palavra te tomou. Você não tem nada a ver com a irmã fulana, com o irmão fulano. Não tem nada, foi a palavra que te tomou. A palavra te tomou e você é idêntico à palavra da hora. Então, se você não dá certo comigo, você não dá certo com ninguém que vai morar nessa cidade. Impossível ser um homem tão complicado assim. Você vê gente por toda parte amando a nossa mensagem, porque é a mensagem de Deus, crendo, obedecendo. Aí tem um indivíduo à parte falando contra. Ele não percebe que ele é essa semente errada e que pode até mudar. Se admitisse, estou errado, pequei. Se é um filho pródigo, pequei, mas nem acha que pecou. Acha que os outros têm que ouvir a mentalidade deles. Nós temos uma mente para ouvir. Deus mandou um profeta, nós ouvimos o que o profeta disse. Estamos crendo nessa mensagem. Não podemos ficar aqui dentro, irmãos, com nossas diferenças. Nós da família Brana, nós temos nesse ministério, por todo lado, as pessoas que amam, tem gente que ama essa mensagem e que a gente não entende, elas que amam mesmo. Elas amam sem você estar perto, elas amam sem exigência, sem pedir nada. Elas amam, elas fazem a parte delas, elas congregam lá longe, não dá problema. É uma família. Você não pertence? Eu não pertenço a essa família? Pertencemos a uma família só. Então, por favor, tem que dar certo. Os membros têm que dar certo. Entende? Porque são aqueles membros gerados naquele ministério. Pastor João Bispo dá certo com ele e seus membros. Foi gerado no seu ministério. Pastor Gedielso dá certo com seus membros. Foi gerado no seu ministério. São membros gerados naquele ministério. Pastor Sinival, dá certo, porque tem os membros gerados no seu ministério, tem que dar certo. Esses membros têm que dar certo. Pastor Mendes e seus membros têm que dar certo, foi gerado no seu ministério. Mas com a semente de outro, não é semente de outro, seu pastor tem a mesma semente. Foi a mesma semente que foi lançada no ventre espiritual. Temos que ter dificuldade, certo? Cada pastor Ivair, ele dá certo com o seu povo. Nenhum entra no ministério do outro. E vamos ter que tomar algumas alternativas para não piorar as coisas. As pessoas que creem no meu ministério têm que ficar através da internet. Elas têm que ficar por lá através da internet, sem ceia. Elas vão um dia tomar ceia, onde elas forem, onde quiserem ir tomar uma ceia. E elas se responsabilizam por tudo, porque elas fizeram uma decisão.
Ninguém vem para o meu lado porque eu dou arroz e feijão, porque dou pouso. Não, os irmãos não precisam disso. Eles vêm por causa da palavra. Vocês vêm me visitar por causa da palavra. Está chegando os dias aí, setembro e dezembro. Tempo é os únicos tempos que nós podemos ajudar os irmãos e hospedar alguém. Só nesses 2 tempos, setembro e dezembro, que a igreja responsabiliza. Dá um pouso, dá uma chácara para descansar um pouco. E o que não der para descansar, fica alegre, fica satisfeito. Traga a sua caminha, traga o seu travesseirinho ali, traga o seu colchãozinho enrolado. Traga a sua roupa de cama. Mas agora já passou até da mensagem. Somos uma família. Mas chega a um certo ponto que eu não posso ajudar os irmãos, porque daqui a pouco Franca. Você sabe que Franca, todo mundo olha, vocês não percebem, mas eles olham em nós com outro olho diferente. Eles olham em nós totalmente diferente. Então, nós temos que posicionar as coisas para as pessoas. Cada irmão que vier a Franca, venha através de seu próprio dinheiro. Cada um que vier a Franca. Tem pessoas que até ligam para poder ajudar. Então você não quer vir a Franca, você não preparou para vir. Aqui tem comida. Setembro e dezembro. Não é o mês inteiro, não. Que a raiz é preparar. Vou tirar umas férias. Não, vai tirar férias na sua casa. Setembro, 3 dias. Dezembro é 3 dias. Eu sei que se as pessoas necessitam de mais algum dia, elas têm hotéis na cidade, tem restaurantes, entende? Eu sei que elas fazem isso. Eu coloquei na página aí, deixando a liberdade para as pessoas que têm mais posse, para dormir no hotel, porque aí dá lugar para outros que não têm condições, que a igreja coloca para eles. Um lugarzinho para eles dormir, que não é tão bom. Se você pagar aí um hotel, você vai ter um quartinho para você, um banheiro para você, um apartamento para você. Isso é bom quando a gente viaja aí, é bom para nós. Nós pegamos aí 2 apartamentos, um para mim e para o Jonas e outro para os outros 3 irmãos. Pronto. Fica tudo descansado. Você sabe, só tem 3 para tomar banho, só 2 para tomar banho. Aí você reúne no meio dos nossos irmãos, nesses dias, tem 20 para tomar banho num chuveiro ou 2, 30. Não é fácil, não. Então, você mesmo é que tem que pensar no que pode favorecer sua família, ajudar sua família. E nós aqui estamos sendo olhados diferente. Tem hora que eu falo, eu aperto um pouquinho, Deus, mas por que você fala isso? Eu também pergunto para mim depois, na escalada da noite, por que você falou isso? E se o irmão achar ruim? Ele não é crente. Ele não é da mensagem. Ele não é do meu ministério. Porque ele tem que admitir aquilo ali. Estamos ajudando, tentando ajudar os membros e mostrando para eles desde o natural. Irmãos, olha, não tem jeito de você ir no arrebatamento sem ser transformado. E não tem jeito de Jesus te raptar sem ele te transformar. Primeiro ele te dá 3 etapas aqui, que essa é essencial: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Ele te dá isso daí. Isso te dá companheirismo com os irmãos. Se dentro de 3 etapas que ele te deu, não deu companheirismo com os irmãos, ele tem mais 3 etapas para te preparar para o rapto. Já usamos 2. Primeira e segunda etapa do irmão Brana. E agora a terceira etapa pregada por João. A última etapa. Eu disse para uns irmãos lá em Belém, eu disse, se vocês não der certo comigo, vocês não vão dar certo com mais ninguém, porque eu sou o último pastor agora. O pastor fulano não foi bom para vocês, o outro não foi bom, e não pense que eu vou ser bom também, não, porque eu não sou bom, bom é Deus. Que a gente pegou um grupinho de irmãos assim,
que dava trabalho, né? Mas eles estão quietos lá. Dou graças a Deus. De vez em quando a gente dá uma palavrinha, os ânimos levantam e a gente fala um pouquinho, tudo abaixa, fica tudo quietinho, não repele. Isso daí é sinal, ou sinal de hipocrisia, porque tem gente que não repele, mas é o hipócrita. A hora que você sai, aí mete a língua. É um hipócrita. Mas fica tudo quieto, ouve. Está vendo, irmão? É assim, está certo. O senhor está certo. São membros do ministério. Então eu quero que nós todos, numa família, entendamos desta forma. Porque daqui a pouco, o que vai acontecer? Muita gente acha que é grande coisa pertencer ao meu ministério. Não é. Você tem que pertencer quando você é desse ministério. Se você nasceu no ministério de cada pastor, você tem que dar certo com aquele pastor. Qualquer coisa que você não der certo, volta atrás e vai dar certo. E tem hora que fica, não, mas não deu certo não. Tem muita gente que não vem aqui porque não dá certo comigo. Por que se separaram daqui? Porque não dá certo comigo. O problema sou eu, não é mensagem. Muitos deles criam até na mensagem. Eles foram embora, perderam até a noção da mensagem, acho que perderam a diretriz da mensagem, já nem crê nisso mais hoje. E saíram, nem crê em novo nome mais hoje. Porque não conseguiram ver. Será que nós vamos ficar aqui na terceira etapa a vida inteira, mais tempo ainda, porque eles ficaram 20 anos e foram embora? Porque não entenderam, e nós ainda estamos aqui teimando. Eu creio que nós estamos entendendo, estamos vendo o que é a mensagem, estamos notando que é a natureza de cada um de nós, para podermos ser arrebatados. É certo, eu não posso falar, mas eu pensei, como que o irmão fulano poderia ser meu vizinho lá no céu? Ele não dá certo comigo, eu estou quieto que está falando de mim. Por quê? Por quê? E está dentro do mesmo ministério? Estou dizendo que é da terceira etapa? Não, não pode, não pode. Os pregadores sabem disso. Quando nós estamos todos juntos, é João para cá, João para lá. Agora, eu quero ver quando todos vocês estiverem juntos, vocês mesmos, que tipo de conversa vocês têm? Se vocês conversam mais em João mesmo, você fica, será? Eu acho que ele não está fazendo isso certo. Eu acho que o João não está fazendo isso direito. Eu acho que está faltando alguma coisa para o João. Então isso é hipocrisia. Quando está tudo perto, é João para cá, João para lá. Não estamos preocupados com o João. Eu ser João, eu sou Osmar. Sempre eu sou claro nisso, eu sou Osmar. Agora o ministério, essa pregação, este alimento que prega outra vez para você, é João. Esse ministério mas você sabe que você tem o Osmar aqui. O Osmar é o problemático, não é o João o problemático, é o Osmar. O Osmar é carne e osso, o João é ministério. Você ou aceita ou não aceita, é João do mesmo jeito. Que você vai falar contra a Brana, era o sétimo anjo. Contra João, é o que está profetizando outra vez. Mas contra o Osmar, é diferente. Aí você tem o que falar. Não dá certo no ministério. Eu estou falando, quem está me ouvindo sabe muito bem. Estou aí com o Brasil ouvindo e fora do Brasil me ouvindo. E a gente faz de tudo para dar certo. E os pastores não precisam nem discutir um com o outro. Os pastores não precisam nem me defender. Não, você sabe, não precisa me defender. Pedro foi defender Jesus. Jesus falou, guarda a sua espada. Ele foi defender Jesus. O ministério não precisa de defesa. Vocês defendem o que vocês creem na verdade. Deus te abençoe. Cada pastor que conversa um com o outro, que conversa com o inimigo, que debate ao inimigo, e por causa da sua fé, você crê desse jeito. Deus te abençoe. Amém? Então fica para vocês a transformação de corpos para o rápido. A gente tem que ser mudado aqui no natural, aí depois ser mudado
a natureza, porque aí temos as etapas do profeta, primeira, segunda e terceira etapa, completando, porque se isso aqui não mudar, nós não vamos ser transformados. Se não sofrer a primeira transformação, nós não vamos ser transformados para o rapto. Para o rapto, sabe qual é a transformação? Num abrir e fechar de olhos. É uma coisa muito rápida, instantânea. Mas eu não poderei ter esse instantâneo, sempre já preguei isso para vocês. Não posso ter esse instantâneo se eu não tiver estas etapas anteriores. Para poder transformar a minha natureza, me acalmando, mudando a minha vida, até eu chegar lá e ser mais amável. A gente tem que ser assim, mais amável, seja em casa, seja no trabalho, seja como chefe, seja como o empregado, seja como patrão. Nós temos que ser amáveis. Cristãos são as melhores pessoas do mundo. Deriva-se de Cristo. Cristão. Se vocês fossem Osmar, ia ter problema. Cristão é a melhor pessoa do mundo. Por isso Brana deu o testemunho que deu. Porque os bramitas devem ser as melhores pessoas do mundo. Compreende, compreensiva, ajuda uma outra, não fala uma da outra, pondera as coisas. Ó, irmã, não pode falar assim não. Ô, irmão, não pode falar assim. Vamos ajeitar. Ela é nossa irmã, ele é nosso irmão. É um cristão ponderado. Ele tem o Espírito Santo, mas quando não tem, ajunta mais. Quem você está falando? Mas sabe o que é mesmo? Aí mais um para a rodinha. Pai Celeste, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não queremos apenas ficar aqui pregando, aconselhando e não vivendo, Senhor. Nós queremos ter uma vida expressiva em Cristo, na mensagem da hora, uma vida que compensa viver, Senhor. Uma natureza trocada, mudada, para o Senhor poder nos transformar de uma hora para outra, num abrir e fechar de olhos. O Senhor pode nos transformar e nos levar à glória, que possamos encontrar com o Senhor nos ares. Mas como encontrar com o Senhor nos ares se não sofremos nem a primeira transformação aqui na terra? Ajuda esta igreja, me ajuda, abençoa meus irmãos por toda parte, perdoa os acusadores, perdoa aqueles que não nos entendem, aqueles que sempre querem pegar uma rabeira e fala mal. Tenha misericórdia, ajuda, Senhor, revela sua palavra a quem tem que ser revelado. Porventura, estas pessoas não podem ser reveladas, a misericórdia que nos atingiu não pode atingi-las, são elas as que não deixam a misericórdia atingi-las, porque é a mensagem do dia. Conceda a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, neste momento eu te agradeço por estar aqui. Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir que estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes.
promessa pros eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Brana plantou os 7 selos revelados por inspiração. Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. Foram as evidências desta terra prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa pros eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado.